Oi, eu sou a Gabi Ameto e hoje vou contar minha experiência de leitura com o livro O Viúvo de Dover, da Juliana Barbosa. Essa história se passa numa Londres vitoriana, regencial, eu não sei, assim, não lembro a data, mas se passa essa época, assim, que pessoas usam vestido e casamento arranjado. A gente vai conhecer a Catarina, ela é filha única de uma família que está indo à falência. Sua única forma de se salvarem é ela casando com um velho rabugento, porém rico. Ela não quer muito casar com esse velho, mas a família dela depende disso. E ela parece estar bem resignada quando ela está indo para um baile de uma família na cidade. Lá ela encontra um lorde, se chama Arthur, e eu não vou saber o sobrenome dele, desculpa, eu sou péssima, vocês sabem disso. Ele é um viúvo extremamente rico e extremamente lindo. Não posso dizer que os olhos da Catarina crescem quando vê ele, eles se aproximam, tem uma conversa super legal. E no meio do baile, ele chama ela para ir pro jardim. O que o Arthur não esperava era que a Catarina iria armar para ele. E assim, a mãe dela iria encontrar os dois aos beijos. Arthur não tem outra opção senão se casar com a Catarina, agora que ela já tá sem noivo, com a honra manchada. Ele aceita, mas ele diz pra ela que vai transformar a vida dela num tremendo inferno. A gente tem um casamento pequeno, meio feito às pressas. E quando eles estão no caminho para a mansão do Arthur, a gente tem a descoberta que ele é um vampiro. A Catarina já sabia disso, ela fica totalmente fria perante a descoberta. Quando eles chegam no palácio, a Catarina decide colocar as cartas na mesa. Ela sabe de onde é o clã dele, ela sabe o que ele é, o que ele é capaz e como escapar de vários poderes deles. E ela também disse que se ele tocar nela, fizer qualquer coisa, ela vai mandar uma carta pro clã dele. O que é algo que ela não pode fazer. Então, querendo ou não, ela acaba tendo o vampiro na palma da mão dele. E aí a gente percebe uma grande diferença na Catarina. No primeiro capítulo, ela estava toda doce, inocente, aceitando o terrível destino de se casar com o velho Gaga. Mas depois do casamento, ela se transforma numa bruxa dos infernos, uma filha da mãe, que ela conseguiu nada menos, nada mais que chantagear um vampiro e colocar ele na palma da mão dela. Ele ainda tenta achar algumas brechas para torturar ela, mas ele sempre acaba dando com a cara na parede, porque ela tá muito além dele nos planos. Essa é uma história de cão e gato, mas diferente do que a gente tá acostumado nos romances normais, que são leves intrigas, discussões fofinhas que nos fazem rir. Nesse livro a gente tem unhas arrancadas, dedos decepados, muito sangue e muita coisa pesada. Esse é um livro bem sangrento, bem pesado. Não tem personagem bom nesse livro. O vampiro quer destruir a vida da Catarina, transformar no inferno, enquanto a Catarina, por algum motivo que a gente ainda não sabe, quer destruir ele, quer abrir ele e dissecar ele pra ver o que tem dentro. Até os personagens secundários não são tão legais. Todo mundo tem alguma uma coisa obscura. Ninguém ali é bom. A Catarina no começo é um anjo, não tem voz para nada, tá aceitando todo o futuro dela, mesmo que seja uma merda. E em momento nenhum ela dá uma dica do plano que ela vai fazer. A gente literalmente só descobre, junto com o Arthur, quando eles são flagrados pela mãe e por várias pessoas do baile, deixando o Arthur sem opção senão casar com ela. Assim que ela chega na casa, gente, é uma mulher desgraçada, não tem medo do vampiro, e ela faz de tudo pra tirar ele do sério, transformar a vida dele num inferno. O Arthur, de cara, ele já odeia a Catarina, já que ele não queria casar com ela. E, como eu disse, ele faz de tudo pra transformar a vida dela no inferno, pra deixar ela desconfortável, de tudo. Mas ele sempre dá com a cara na parede, já que ela tá sempre com uma expressão fria, e não importa o que ele faça, seja beijar uma outra garota ou matar alguém na frente dela. A Catarina, com nervos de aço, assiste ele fazer tudo isso com uma expressão totalmente indiferente, mas é claro que logo depois ela se vinga de alguma forma, seja decepando um dedo dele ou seja destruindo algo importante para ele. Até os personagens secundários, principalmente o ajudante do Arthur e a ajudante da Catarina, também não são boas pessoas. Nem os pais, nem os primos. Ninguém ali é bom. Todo mundo faz merda, todo mundo faz umas coisas bem sérias que dá pra problematizar. Mas é aquela coisa, eu passei o livro todo passando pano. A história é contada quase totalmente pela Catarina. A gente tem alguns pontos que o Arthur conta, mas somente porque ela tá meio impossibilitada de contar naquele momento, ou ela não conseguiria contar da mesma forma que o Arthur. Os pontos de vista dele são bem pequenos, e eu acho que só começa
mais ou menos bem no final do livro, quando eles se separam. Dei spoiler? A escrita da Juliana Barbosa é extremamente viciante e estranhamente leve. Não tem aquela tensão, aquela coisa densa. Mesmo quando tá tendo uma tortura, não fica difícil de ler, continua fácil. E eu li esse livro em 5 horas e meia. Eu parei a minha vida, e deitei na minha cama e li esse livro até chegar no ponto final. Foram 5 horas inteiras lendo, somente parando pra tomar uma aguinha, pra dar uma comidinha, mas eu li esse livro super rápido. Não senti que eu precisava parar um tempo e respirar, não. Eu sempre precisava saber o que ia acontecer no final, o que ia acontecer no próximo capítulo. E eu só consegui parar quando eu cheguei no final. Eu falei, nossa, só isso, eu quero mais. No decorrer da história, a gente se depara com vários segredos do passado do Arthur, do passado da Catarina, dos motivos dela de querer destruir ele, já que para destruir alguém tem que ter um motivo, principalmente quando você casa com ele para conseguir isso. Aos poucos a gente vai estar tendo essas revelações e é um tapa na cara seguido do outro. É uma coisa assim maravilhosa que te faz falar, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Basicamente, essa foi a minha sensação a cada segredo revelado. Eu adorei a criação do mundo da Juliana, porém eu achei que os vampiros ficaram um pouco de lado. A história foca muito no ódio entre o Arthur e a Catarina, e às vezes eu sentia que a parte do vampiro ficava um pouco de lado. Eu queria ter explorado um pouco mais esse mundo. Mas tem 2 pontos que eu me incomodei um pouquinho, que eu quero falar com vocês, que eu vou tentar falar sem dar spoiler, já que acontece mais pro final. Tem um capítulo que a gente tá acompanhando a Catarina aprendendo a se defender com o Arthur. E tá tendo toda uma relação. E no próximo capítulo, ela e a empregada dela estão fugindo desesperada, contando que um vampiro atacou ela e agora o Arthur tá perseguindo ele e ela tá fugindo por algum motivo. Esse pulo ficou um pouco confuso. Eu voltei achando que eu tinha pulado um capítulo, já que foi uma mudança de energia muito rápida. E eu acho que a Juliana poderia ter colocado essa parte dela sendo atacada por esse vampiro aparecendo, o Arthur deixando ela sozinha no casarão e ela tomando a decisão de fugir, já que ficou um buraco. Eu sinto que ficou um buraco na história e não ficou tão legal. E a segunda coisa, vai ser um pouco difícil, já que são os capítulos finais, e eu vou tentar explicar o motivo, sem dar spoiler pra vocês. Tem finalmente a revelação do porquê da Catarina quer tanto destruir o Arthur. E conforme ela vai contando, era um tapa na minha cara que eu falava, não, meu Deus. E aí chega no nome. Quem leu sabe o que eu tô falando. No primeiro momento eu falei, não creio. Mas depois que ela foi explicando, essa parte do nome foi perdendo um pouco o encanto, o impacto. E eu percebi que em momento nenhum mudou nada na história. A relação com o nome não fez tanto sentido. E eu acho que teria sido mais legal ficar sem essa parte, já que se tivesse tirado essa parte do nome, não ia mudar nada. A revelação ia continuar chocante da mesma forma. E não ficaria tão confuso, porque eu fiquei, tá, mas como assim se confundiu? Esqueceu? Como assim? Que coisa estranha. Eu não gostei, ficou estranho e não mudou nada na história. Catarina continua sendo Catarina e essa parte perdeu um pouco a relevância diante, tipo, das outras descobertas. Mas não é nada que tenha atrapalhado de forma horrível a minha leitura, já que essa revelação, essa partezinha, ela é rapidamente meio que esquecida, meio jogada de lado. Como eu disse, Catarina continua sendo Catarina e nada muda. É uma história extremamente bem escrita, com uma narrativa leve, envolvente e extremamente viciante. Os personagens, por mais que sejam extremamente tortos e errados, de uma forma distorcida, eles são cativantes e você se apaixona por eles. O que é estranho, já que eles são psicopatas praticamente. Eu acabei dando 4 estrelas por causa dos pontinhos que eu acabei de citar pra vocês. Mas não apaga em nada que é uma história maravilhosa, extremamente viciante. E tanto você que ama vampiro, quanto você que não tem tanto interesse em vampiros, é uma história maravilhosa que eu aposto que vocês vão adorar. Tem que ter um pouco de estômago, já que algumas coisas são meio sangrentas, são meio erradas, dá pra problematizar muita coisa. Mas eu acho que a autora fez com consciência. Ela queria chocar, ela queria que a gente percebesse que ninguém ali era bom. E ela fez isso de uma forma esplendorosa. Eu vou deixar aqui tanto o link do perfil da autora quanto da história. Então, se vocês tiverem curiosidade, vão lá conferir, vale a pena.
Se você já leu esse livro, conta aqui nos comentários o que você achou, que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei e se inscreve no canal para conhecer mais livros maravilhosos como esse. Compartilhe esse vídeo com um amigo que vai se interessar pela história e principalmente vai me seguir nas minhas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau!